E aí, aqui é o Gabriel, monitor de epidemia de vocês, e de acordo com as votações, esse vai ser o tema da primeira videoaula de bioestatística. E, antes que a gente entre propriamente no tema, a gente precisa entender um pouco para que serve esse tema de que tantos alunos acabam não gostando. Mas antes que vocês comecem a fazer essas caras, a gente tem que entender um pouco sobre o que é, o que acaba influenciando muito nos resultados que a gente obtém. No caso, o acaso acaba influenciando praticamente todos os resultados que a gente obtém. E a bioestatística acaba sendo usada como forma de determinar qual a chance de o acaso estar influenciando nesses dados que a gente está obtendo. No caso, a estatística aplicada à ciência biomédica, ciência médica, a gente acaba chamando de bioestatística. Entendido isso aí, sabendo qual a chance de que esse acaso esteja influenciando nossos resultados, a gente consegue extrapolar os nossos dados da população do estudo para a população do mundo e assim ter mais validade nos nossos trabalhos. Entendendo isso, e para que a gente possa entender os outros conceitos relativos à bioestatística, a gente precisa primeiro entender conceitos bem básicos, como por exemplo a média e o desvio padrão. E não foi à toa que eu botei essa curva de sino, esse sino, e já dei a resposta sem ver. Não foi à toa que eu botei esse sino, foi justamente para lembrar que uma das formas de ver de entender esses conceitos vai ser realmente a curva de sino, a curva de Bell, a curva de Gauss, ou também a curva de distribuição normal, que é essa que eu estou apresentando aqui para vocês. E um exemplo muito prático de como e quando ela é usada é uma situação pela qual vocês já passaram provavelmente, que é o vestibular da URGS, que usa essa distribuição. Como vocês podem ver aqui, assim como na curva de exemplo, a maioria das pessoas acaba se encontrando próximas à média ali, e à medida que vai se afastando da média para as periferias, vai tendo uma quantidade cada vez menor de pessoas. Assim, dessa mesma maneira se distribuem as pessoas por quantidade de acerto no vestibular da URGS. Como vocês podem ver, uma quantidade de pessoas no centro, e à medida que vai se afastando, vai diminuindo. E a partir disso a gente vê também o conceito de média, né, que é o valor médio de acertos, que é feito por meio dos cálculos de média aritmética, que vocês mais ou menos devem se lembrar de algum tempo. Mas tem uma outra maneira de interpretar isso, né, que é o valor que a gente consegue dividir a mesma quantidade de pessoas para cada lado. No valor em que a gente conseguir fazer isso, é o valor que a gente vai acabar chamando de média, né? Como eu fiz aqui para mostrar para vocês, uma aproximação. E na URGS, quando tu atinge esse valor da média, tu acaba ganhando os 500 pontos relativos àquela prova, e à medida que tu vai se desviando da média, tu vai obtendo scores diferentes, né? Um desvio padrão para cima, tu tem 600 pontos, para baixo 400 pontos e assim por diante. Mas aí está um conceito muito importante, que é o desvio padrão, que a gente vai abordar agora, né? Que o conceito formal de desvio padrão é o valor necessário para se desviar da média. Ele é feito por meio de um cálculo que envolve também a quantidade de acertos de cada pessoa e uma unidade que a gente chama de variância, né? Eu não vou explicar como é que é feito o cálculo do desvio padrão, vocês também não precisam saber, é só entender também que ele vai ser uma medida de variação naquela amostra, né? Se tem uma variação muito grande, vai ter um desvio padrão maior. Se tiver uma variação muito pequena, o desvio padrão vai ser realmente menor. Mas baseado nisso, a gente consegue ver aqui que a cada desvio padrão, como disse, quanto mais a periferia se afasta, a cada desvio padrão vai diminuindo a quantidade de pessoas a ponto de chegar a 2 desvios padrões. A média, tu vai ter 2,5% da população em cada lado aqui, né? E para entender um pouco melhor como funciona isso e como funcionam essas comparações,
Eu vou usar um exemplo mais prático, no caso, faça um esforço aqui de imaginar que aqui está representado cada um, no eixo x, está representado cada um dos possíveis valores de altura, e eu botei toda a população brasileira aqui, né? E justamente a média da população é 172, 172 centímetros, e a gente quer comparar com outra população, para ver se essa população é diferente da população brasileira em questão de altura. E o que a gente faz? No caso de uma variável como essa, né, a gente acaba colocando os dois gráficos de curva um do lado do outro. Imaginem que aqui ainda é a altura, na curva azul a gente tem a altura da população brasileira, na linha vermelha de um outro país que eventualmente tem uma altura um pouco maior do que a do Brasil. E quando a gente tem um cruzamento, né, essas curvas eventualmente elas vão se cruzar. Por menor que seja o cruzamento, elas eventualmente tendem a se cruzar. E quando a gente tem um cruzamento de cada curva a dois desvios padrões, aqui, como mostrei para vocês, de cada uma, a gente vai conter 5% da população dessas duas curvas, juntas no caso, né? E dá para entender que se pensar pelo outro lado, no resto da curva tem 2,5%, né? E, portanto, dá para entender que isso é uma grande minoria da população e, como foi estipulado pela ciência médica, biomédica e médica, conter 5% de cruzamento menos de 5% de cruzamento significa que as duas populações são estatisticamente diferentes entre si. E caso vocês não tenham percebido, é daí que acaba saindo o valor P, que num conceito um pouquinho mais leigo, não mostrem isso para o estatístico, ele vai dizer que não é bem esse conceito, é a chance de que o resultado que a gente encontre se deva ao acaso. No caso, um resultado de 0,05, né, de 5% de chance é aceitável para a ciência biomédica e a gente acaba dizendo que é estatisticamente significativo. Outro conceito que é mais formal para ele pode ser, na verdade é o conceito, né, de que é a probabilidade de falsamente rejeitar a hipótese nula, né? Ou seja, falsamente rejeitar a hipótese de que as duas populações são iguais entre si, que eu já vou abordar um pouco melhor. E, baseado no nosso valor P, a gente está usando ele como parâmetro para avaliar isso, a gente segue a dois caminhos, né? O conceito inicial de todo teste de hipóteses é de que a hipótese nula, de que não é aquilo que eu quero achar, no caso, né? A gente quer achar sempre diferença entre as duas coisas, principalmente em artigos. A hipótese nula me diz que não tem diferença entre aqueles dois grupos. Ou não tem associação entre aquelas duas coisas que eu estou comparando. No entanto, se eu tenho uma baixa probabilidade de que essa hipótese seja verdadeira, eu tenho que aceitar outra. Eu não posso aceitar a hipótese nula, portanto eu tenho que aceitar uma outra hipótese, a hipótese alternativa. Ou seja, de que os grupos são efetivamente diferentes entre si ou que têm associação entre aquelas duas hipóteses. No entanto, mesmo assim, eu posso cair em erros quando eu acho determinados valores, né? Ou aceitando ou não essas hipóteses, eu posso acabar caindo em erros, e aqui que mostra esse quadrinho, né? Posso tanto cair no erro de achar diferença mesmo quando ela não existe, por mais paradoxal que seja, a gente consegue, já vou mostrar para vocês como, assim como não achar diferença quando ela existe. Esses são aqueles dois erros que eu sempre falo para vocês, o tipo alfa, o tipo 1 e o tipo beta, né? E eu já vou mostrar um pouco como é que isso acontece. Aqui. Então, aqui tem uma outra curva de Gauss, eu acabei inventando essa curva para vocês. É uma curva também de altura da população, aqui está a média da população, aqui está o desvio padrão, por enquanto prestem atenção só nessa aqui. E é uma curva com uma quantidade pequena de pessoas. Mais ou menos 17 pessoas distribuídas nessa faixa de altura. E o que a gente observa é uma curva com base bastante alargada, né? O que aconteceu? Quando eu dupliquei essa amostra,
eu tenho um estreitamento da base dessa curva. Vocês podem ver aqui que acabou diminuindo o desvio padrão, né? Um dado interessante que costuma acontecer. E eu acabo tendo uma, entre aspas, elevação dessa curva. Tá, e o que isso acaba tendo de relação com o que eu acabei de falar? Se eu tenho uma curva que a base dela está mais estreitada, portanto, eu subentendo que o desvio padrão dela está cada vez menor, é mais fácil ou mais difícil de intercruzar menos essa curva quando eu vou comparar com outra? Considerando que a base da curva está cada vez mais estreitada, é mais difícil, é mais fácil intercruzar menos a curva. Acabei me expressando um pouco mal aqui, minha culpa. Mas é mais fácil de dar significância se eu tenho uma amostra cada vez maior, ou seja, minha curva está mais estreitada, eu tenho um menor desvio padrão, né? Por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma amostra menor, a minha curva vai estar mais larga, a base vai estar mais larga, portanto, acaba tendo maior cruzamento, mais fácil de dar um cruzamento maior e menor chance de atingir significância. E no caso aí que a gente consegue ver os erros, né? Se eu tenho uma amostra pequena, ou seja, uma falta de poder, guardem esse conceito. Poder é a capacidade de encontrar significância, e na ciência biomédica a gente considera um poder adequado de 80%, justamente porque foi estipulado para ensaios de superioridade. Ou seja, e o poder ele é diretamente relacionado com a quantidade de amostra e o desvio padrão, ou seja, se eu tenho um maior desvio padrão, eu tenho eu acabo tendo um menor poder, né? Uma maior variância, um menor poder. E eu dei uma viajada pequena aqui, mas são conceitos que vocês também têm que ter, né? Mas o que, para resumir mais ou menos, tendo uma amostra menor, mais difícil, entre aspas, de dar significância, mas acabo caindo em erros, no erro beta. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma amostra muito grande, eu posso recair achando significância onde não existe. No caso, um erro alfa. E não necessariamente achar uma significância estatística significa achar uma significância clínica, né? Esse é outro conceito que vocês têm que ter bem claro. E como está mostrado aqui nesse exemplo, né, que tem uma diferença estatisticamente significante, se eu não me engano, entre essas duas variáveis. Mas será que essa pequena diferença é realmente impactante no desfecho final? Em alguma alteração? Um exemplo bem bom para entender isso, provavelmente até falado na aula, é aquele estudo que se realizou com crianças, pessoas que não foram amamentadas versus pessoas que foram amamentadas. E o que se achou é que havia uma diferença estatisticamente significante entre esses dois grupos. No caso, quem foi amamentado tinha uma diferença de 2 pontos de QI em relação a quem não foi amamentado. Mas isso nos leva a questionar se essa significância estatística teve algum impacto para a vida dessas pessoas, né? Seja emprego, qualidade de vida, que seja. Uma das maneiras da gente avaliar se essa diferença estatística é grande ou bastante é por meio da magnitude, né? Tem essa diferença que a gente calcula pelo NNT, aquela fórmula lá que vocês sabem bem como é. Se não sabem, eu boto depois em algum lugar aí qual é a fórmula do NNT. E essa é a diferença que tem que ter, né? A magnitude de um achado, que é aquela quão grande, entre aspas, é aquele achado, e a significância, se é estatisticamente diferente, sim ou não, né? No caso, significância estatística, né? E para aqui tá um quadrinho que mostra mais ou menos isso, né? Ele tá até lúdico para entender um pouco
essas diferenças entre as duas significâncias. E uma maneira de olhar um pouco melhor para a magnitude do achado e para a significância estatística são essas duas formas, né? O valor P, que meramente me diz se o achado é estatisticamente significante, no caso, se as coisas são estatisticamente diferentes ou não, e os valores de risco relativo e intervalo de confiança, no caso, não necessariamente só o risco relativo, também pode ser as outras medidas de associação, né? Como odds ratio, rate ratio. Mas para que a gente consiga entender, a gente precisa saber um pouco, pelo menos não precisa saber a fórmula de cor, mas precisa pelo menos ter em mente como é que isso funciona, né? Que é calculado basicamente pelo risco, usando o risco relativo como um exemplo, o risco de ocorrer determinado desfecho no grupo exposto em relação a quem não foi exposto, né? A mesma coisa acontece com as outras duas medidas de associação. Portanto, se a gente tem um risco relativo, um rate ratio ou um odds ratio maior que 1, a gente tem um risco, incidência ou chance maior de acontecer no grupo exposto em relação ao grupo não exposto. Por outro lado, se tem menor que 1, a gente tem uma chance, risco ou incidência menor de acontecer no grupo não exposto do que no grupo que foi exposto, né? Desculpa, acabei me enrolando aqui. É uma chance menor chance, risco ou incidência menor no grupo exposto em relação àquele que não foi exposto, né? E um risco relativo, odds ratio ou rate ratio de 1, tem igual incidência, risco ou chance de acontecer nos dois grupos. E aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, que não necessariamente é um desfecho, só para vocês entenderem mesmo, né? Aqui tem o risco relativo dessa primeira variável aqui, que é de 2,5, significando que tem 2 vezes e meia chances um grupo em relação ao outro, de ter mais desfecho um grupo em relação ao outro. E aqui está um menor número do intervalo de confiança, que é essa medida de erro do risco relativo, né? Um intervalo de confiança de 95% significa que se eu repetir o estudo 100 vezes, eu encontro 95% dos valores nessa faixa, nesse intervalo. E no valor menor a gente tem 0,625, que é uma redução aproximada de 40%, ou seja, tu tem 40% menos de chance de desenvolver o desfecho no grupo exposto em relação ao não exposto, no extremo menor, né? E no extremo maior eu tenho 10 vezes mais de desenvolver o desfecho no grupo exposto em relação ao não exposto. Além dessas informações contrastantes, aqui no meio me diz outra informação, que é o 1. Esse intervalo está cruzando o 1, portanto o 1 está contido, né? Isso significa que tem igual chance, incidência ou risco de desenvolver essas duas coisas, esse desfecho, nos dois grupos. Portanto, está me dizendo 3 coisas diferentes esse intervalo de confiança, portanto eu não posso considerá-lo. Ele não é estatisticamente significante, né? Como vocês podem ver aqui também pelo valor P. Por outro lado, aqui nessa variável, a gente tem 2,38, quase 2,4 de risco de desenvolver o desfecho, 2,4 vezes de desenvolver o risco nos expostos em relação aos não expostos, e o intervalo de confiança me dá aqui, no menor, na extremidade menor, eu tenho um aumento pequeno, mas ainda assim eu tenho um aumento em relação a 0,046, e no extremo maior, ainda acima da unidade, né? Portanto, ele está me dizendo a mesma informação, que praticamente independente dos valores encontrados, no caso, encontrar 95% das vezes, na grande maioria, eu vou encontrar um aumento de risco em relação de quem foi exposto em relação a quem não foi exposto, e isso é estatisticamente significante, como vocês
como está confirmado aqui pelo valor de P do lado. No entanto, mesmo estando associado ou havendo significância, a gente tem que entender que não necessariamente é causal, como mostra aqui nessa tirinha que eu deixei para vocês. E a gente tem que entender isso muito bem. Estar estatisticamente associado ou significante não necessariamente é causalidade. E um exemplo que eu uso para explicar isso é que geralmente quem carrega isqueiro tem uma maior chance de desenvolver câncer de pulmão, né? Como geralmente se sabe. No entanto, isso significa que o isqueiro é que vai causar o câncer de pulmão? Não, tem outro fator no meio, que é o cigarro, que é efetivamente o que vai causar o câncer de pulmão. Então, a gente vê que está associado o isqueiro, sim, mas é causal? Não. O fator de causalidade é outro. E a gente precisa entender muito bem isso. E para isso que a gente acaba fazendo estudos muito bem controlados, tentando retirar todos os fatores que podem influenciar na associação de causalidade, que é o que realmente todo estudo não, mas a maioria dos estudos quer achar uma associação de causalidade, né? Dizer, eu tratei a pessoa com remédio, ela melhorou por causa do remédio, eu bloqueei determinada via de sinalização, isso causou a interrupção do funcionamento daquela droga? Sim. Portanto, é causal? Sim ou não? E é basicamente isso que a maioria dos estudos quer, achar a causalidade. E para que a gente consiga achar a causalidade, consiga entender melhor esses testes, essas estatísticas e tudo isso, a gente tem que entender um pouco dos tipos de desfechos e dos testes. Não vou entrar profundamente nos cálculos matemáticos para vocês, mas é interessante saber isso. E basicamente existem dois tipos principais de desfechos: os desfechos categóricos, sim, não, morreu, não morreu, foi hospitalizado, não foi hospitalizado. E por outro lado a gente tem os desfechos quantitativos, embora eu tenha dito que eles podem ser expressos por média e desvio padrão, como algumas medidas séricas e scores, não necessariamente. Só os desfechos paramétricos tu expressa efetivamente por média e desvio padrão, enquanto os desfechos não paramétricos, ou seja, desfechos paramétricos, são aqueles que se contêm na curva de Gauss, né? Eles se distribuem normalmente com uma maior tendência ao centro e diminuindo nas periferias, de maneira leiga, para vocês entenderem, enquanto existem aqueles que são não paramétricos, que a gente expressa por meio das medianas e dos percentis. E esses desfechos paramétricos, um exemplo muito bom é o salário dentro de uma determinada empresa, né? Tu tem muito mais pessoas que acabam ganhando pouco e pouquíssimas pessoas que acabam ganhando muito. Portanto, se eu fizesse a média, essas pessoas que ganham muito puxariam muito para cima e eu acabaria não refletindo a realidade dessa comparação. Portanto, para isso que eu tenho que expressar de outra maneira. E para cada um desses tipos de desfecho eu tenho o meu determinado teste estatístico. Aqui eu vou citar alguns nomes para que vocês se lembrem. No caso, me esqueci de circular aqui, meia culpa. O t-test, que compara dois grupos paramétricos, e o ANOVA, que é para mais de 3 grupos. Basicamente vocês precisam saber só o nome, a matemática da coisa, se alguém quiser eu passo depois. E por outro lado, nos desfechos categóricos a gente tem o Q², e para determinar correlações, a gente tem as correlações propriamente e as testes de regressão. Esses dois aqui, eles têm algumas variáveis que a gente precisa entender, ou melhor, alguns coeficientes que a gente precisa ter uma ideia, pelo menos, né? No caso do Q², ele tem o Q², que quanto maior ele, menor a probabilidade de que aqueles grupos sejam iguais, por meio de uma tabela matemática lá que dá pra ver, mas geralmente tem o P do lado, então dá pra entender. Mas se não tiver, quanto maior é ele, menor a probabilidade de que os grupos sejam iguais. Por outro lado, tem o R e o R², que expressam as correlações, para ver se as duas variáveis andam juntas, né? Para ver se elas estão variando ao mesmo tempo. No caso, o R, ele me diz
qual a porcentagem daquela variável está variando junto com a outra. O r ao quadrado me mostra quanto, mais ou menos, como é que ele se adequa a uma função. Mas, para poder interpretar, basicamente o que precisa entender. O valor r vai de 0 a 1, né? 0 mais próximo de 0 é a não existência de correlação, ou seja, aquelas variáveis não variam juntas, e mais próximo de 1 é uma correlação que ela é mais forte, né, que a gente chama. Então aquelas variáveis provavelmente estão variando junto, o r² funciona mais ou menos na mesma lógica, então mais próximo de 1 mais correlação. Ele vai, na real, de 0 a 1, 0 a menos 1, né? Mais ou menos na mesma lógica de função de primeiro grau, né? Portanto, está o r maior que 1, tu tem uma correlação positiva, enquanto uma variável aumenta, a outra também está aumentando, como mostra aqui. Né? E aqui está provavelmente um valor muito próximo de 1, que é o ângulo da curva, aqueles negócios de A, né? A função de x é a x mais b, portanto, provavelmente tem uma correlação muito forte aqui. Por outro lado, se eu tenho uma correlação negativa, um r de 0 a menos 1, eu tenho essa curva, enquanto uma aumenta, a outra diminui. E que está expressa mais ou menos aqui na mesma lógica. Né? E próximo de 0, não se chega a ter uma correlação. No caso, uma coisa interessante que a gente considera o valor de r maior que 0,5 para existir correlação. Né? Isso é importante você saber. Mas não necessariamente ter uma correlação implica causalidade, né? Como está aqui nesse quadrinho que eu gosto de reforçar para vocês, ter uma correlação não necessariamente implica causalidade. E a gente precisa entender muito bem isso. A gente está se encaminhando já para o final da aula e eu quero que vocês guardem alguns conceitos, né? Esses são os pontos mais importantes que vocês têm que guardar dessa aula. Média, desvio padrão. Erro padrão é bom saber, mas o erro padrão é basicamente um desvio padrão ajustado à população geral, né? Tu divide o desvio padrão pela raiz da amostra, pela raiz do número de pessoas contidas na amostra. Também é uma medida de variância. De variância ou variação. Né? Não é a mesma coisa, mas para que vocês entendam melhor. A diferença entre causalidade e associação é muito importante que vocês entendam isso, não só para a epidemiologia, digamos assim, filosoficamente, para a vida, né? O que está associado não necessariamente é causal. As diferenças entre significância clínica e estatística, sendo a significância clínica aquilo que vai acabar impactando na vida, aquela diferença grande, né? Não necessariamente grande, mas que vai acabar impactando, e a diferença estatística, né? E aqui, como a gente avalia, a significância clínica por meio da magnitude e a estatística por meio do valor P e tal. E mais, também muito importante, como interpretar esses valores. O valor P, o risco relativo, o intervalo de confiança e o valor de R. É bom vocês terem uma ideia, caso peça, caso precise interpretar alguma coisa assim, nesse sentido. Então, muito obrigado estarem assistindo essa aula, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa nos peço ajuda, mandem e-mail, qualquer coisa assim. Então, como dizem os youtubers, deem joinha, se inscrevam, valeu e até mais.